Olá, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Globo Max. A partir de hoje, nós daremos continuidade às nossas aulas de produção textual com o assunto artigos de opinião, um assunto que nós já começamos a trabalhar em sala de aula, um assunto muito utilizado nos processos seletivos. Então, muitas faculdades, universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Por isso, ele acaba sendo um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. A gente vai observar qual veículo que é utilizado para a publicação desse tipo de texto, qual a função do texto, suas características. Então, a gente vai dar início a uma sequência de aulas que é de grande importância, essas aulas serão de grande importância para vocês. Muitos de vocês acabam utilizando o não sou capaz de opinar, quando na verdade o que vocês mais fazem é expressar, é dar a opinião de vocês e muitas vezes argumentando e contra-argumentando. A gente debateu muito sobre isso, sobre a validade dos argumentos que vocês utilizam em algumas discussões das quais vocês acabam participando no dia a dia de vocês. Mas o que é um artigo de opinião? Gênero pertencente ao tipo argumentativo que tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista acerca de algum assunto relevante socialmente. Então, eu vou argumentar. E para que eu argumente, eu preciso apresentar fatos. Algo que dê a certeza. Eu tenho que ter uma base. Tudo que eu falo tem que ter um embasamento sério para que haja validade no meu argumento. A intenção do articulista, ou seja, de quem produz um artigo de opinião, é apresentar seu ponto de vista, e esse ponto de vista sem querer abrir qualquer precedente para que seja questionado. E se questionado, você vai utilizar todos os seus contra-argumentos em cima dos questionamentos que forem levantados. O assunto, ele tem que ser relevante socialmente, justamente para que haja a discussão. Você vai produzir um artigo de opinião sobre, quero dar a minha opinião sobre um azulejo. Que tipo de discussão será levantada a respeito disso? Agora, se eu utilizo um assunto polêmico, vamos lá, o uso de fardamento na escola deve ser obrigatório ou não? A partir daí surge uma discussão, porque eu tenho um grupo que vai concordar e eu tenho um grupo que vai discordar, que acha que não é necessário. Então, em cima disso, eu posso produzir um artigo expressando a minha opinião, provando por A mais B, apresentando fatos que deem legalidade ao que eu estou defendendo. É necessário tomar muito cuidado a respeito da minha defesa. Eu não posso começar defendendo A e me perder no meio da minha produção, de tal forma que quem lê o meu texto sequer entende o que de fato eu estou defendendo. Eu tenho que tomar muito cuidado com as contradições durante a minha produção. Por ser pertencente ao gênero argumentativo, a utilizar os meus argumentos, eu tenho que lembrar também que a linguagem que eu vou utilizar, ela tem que se alinhar à norma padrão da língua portuguesa. Até porque, quando eu escrevo esse tipo de texto, eu desejo que ele seja compreendido por diversos tipos de pessoas. Muitas vezes, pessoas que pertencem a regiões diferentes. Os meios, os veículos utilizados para divulgação são jornais, revistas, seja jornal impresso, seja o jornal nacional. Em determinado momento ele vai publicar, vai transmitir trechos de artigos de opinião de algum especialista para dar validade ao que eles estão defendendo. Falei aqui de jornal nacional, mas pode ser qualquer jornal a nível nacional, a nível internacional. A linguagem ela tem que ser clara, mas ela tem que obedecer à norma padrão. Eu não posso, como articulista, produzir um artigo de opinião repleto de gírias, repleto de termos ligados à oralidade. A tal dia aconteceu isso, porque o fulano de tal. E aí, para isso, então são termos que a gente precisa retirar
do artigo de opinião, para que ele, de fato, atenda a todas as características que o gênero pede. Então, é um gênero de muito planejamento, é um tipo de texto que você precisa planejar bastante para que o seu argumento ele não seja invalidado. Como tem uma relação direta com a publicação da imprensa, o assunto que a gente defende, que a gente discute no artigo de opinião, ele normalmente deve ter relevância para o coletivo, para o todo. Fatos que sejam importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser temas de artigo de opinião. Com tudo que acontece nesse momento no país e no mundo, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver a infinidade de artigos sendo produzidos apresentando suas opiniões, como por exemplo sobre o isolamento social, é válido ou não? A quarentena ela é benéfica ou não? Ela de fato evita a propagação do vírus ou não? Então é uma infinidade de opiniões. Eu quero apresentar o meu ponto de vista, eu quero mostrar qual a opinião que eu tenho. Nesse sentido, o gênero, o artigo de opinião, ele tem uma função social clara. Ele quer promover o debate acerca sobre assuntos que sejam importantes para a comunidade, para a sociedade de modo geral.